Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui e de repente você, poxa, Gustavo, o que houve? Madrugou hoje, está entrando cedo, alguma coisa aconteceu? Não, eu começo a trabalhar às 9h30 da manhã, horário local, horário daqui, 10h30, horário daí, e paro por volta de, supostamente teria que parar às 6h30, às vezes eu vou até às 7h30, 8 da noite. Então, eu senti hoje no coração essa cobrança de me dedicar um pouco mais e, em vez de ficar ali parado, vendo, às vezes, até besteira, os gols da rodada de ontem, do fim de semana, etc. e tal, por que não entrar ao vivo e dar continuidade aos temas que, por sinal, estão bem atrasados aqui no canal, e principalmente o tema que foi trazido ontem, pessoas entraram em contato comigo, porque eu mencionei a respeito do dia 21, que é hoje, onde no vídeo apresentado, a pessoa que é uma sobrevivente de um ritual de abuso satânico, a sigla em inglês SRA, Satanic Ritual Abuse, ela comentou que hoje, dia 21 de junho, serão feitos grandes sacrifícios envolvendo sacrifícios de crianças. E foi um tema que algumas pessoas entraram em contato comigo, que chamou a atenção. Então, eu vou aproveitar essas manhãs e vou também me dedicar a pelo menos 1 hora. Eu posso ficar aqui pelo menos 1 hora e para colocar os temas em dia, já que eu estou bem atrasado com isso. Então, se você puder compartilhar essa live, se você puder colocar lá na sua conta do Twitter, do Facebook e nos grupos que você pertence, eu agradeceria e muito, já que a primeira parte, a de ontem, eu vou mudar o título para colocar esse título, Sobreviventes do SRA, parte 1, essa será a parte 2, em que vamos comentar mais um pouco. E hoje à noite, como de costume, talvez eu comece um pouquinho mais cedo, geralmente eu começo às 21 horas horário de Brasília, 20 horas horário daqui, talvez eu comece um pouquinho mais cedo, mas teremos a nossa live normal. E eu quero terminar de traduzir aquela live do canal Now You See TV, a Babilônia Genética, tá bom? Então, fiquem atentos, porque são temas interessantíssimos e que servem para abrir os olhos e também para a nossa edificação, porque, de fato, esse mundo jaz no maligno.
porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. O canal 4 usa Florida Existe para mostrar a verdade que lhe é negada, expondo a mentira oficial e revelando a verdade oculta. Proporcionando às pessoas o conhecimento da verdade que liberta do sistema religioso da Matrix. Ainda que você não creia, existe sim uma luta pela sua alma. Entidades e forças espirituais do mal trabalham para manter você alienado, imbecilizado e ignorante a fim de que você seja uma pessoa que não ofereça resistência quando a nova ordem começar. Muito bem, aqui de volta com todos vocês. Muito obrigado aos moderadores. Muito obrigado você, Arroz de Festa, você que está sempre presente. Obrigado por todo esse apoio, por todo esse carinho. Muito obrigado também você que está acompanhando pela primeira vez. Bom dia a todos, bom dia às mães. Beijão no coração. E para os pais também. Ontem aqui nos Estados Unidos foi celebrado o Dia dos Pais. Bom, gente amiga, para quem não assistiu a live de ontem, ela está com um título trocado, que eu ia falar realmente da tecnologia dos como ferramenta nas mãos do Hassatan, mas chegou ao meu conhecimento aquele vídeo e também o relato que foi apresentado ontem. E como nós fomos convidados para tomar um café, né? Um já foi um café, outro foi uma pizza, em duas casas diferentes, então eu entrei rapidamente, deu menos de uma hora a live, e se não tivesse feito, não teria live ontem, porque foi um dia assim um pouco corrido. Mas permita-me contar para vocês o seguinte: na primeira casa que nós fomos, uma família que nós amamos muito, e que há 8 meses atrás, outubro, se não me engano, eles passaram por uma situação muito difícil. Um grande amigo meu, inclusive, eu mencionei aqui, pedi a oração de vocês, de nome Silvio. Ele teve um derrame seguido de um outro problema, o qual não me lembro agora, e ficou internado. Assim que eu voltei para cá, para os Estados Unidos, eu fui visitá-lo. Aliás, o pessoal ainda continua perguntando: Gustavo, você voltou para aí, teve que tomar a vacina? Eu me nego a responder essa pergunta, porque eu já falei diversas vezes, não tomei e não vou tomar. Tem gente que ainda continua insistindo nisso, perguntando isso. E desde que a Márcia voltou, em abril desse ano, que a gente está para ir lá, e sempre teve um imprevisto ou outro, desencontros, e ontem, finalmente, nós fomos lá. E estava viúva, não vou citar nomes aqui para não expô-los, e toda a família reunida, e nos abraçamos, ficamos conversando, tomando um café, etc. e tal, até que uma das filhas, que casada, tornou-se mãe, vai completar 2 anos, se não me engano, e ela falou: o meu marido, Gustavo, tomou a coisa, né? A coisa, a menina veneno. Falei: poxa, foi mesmo, rapaz? Você tomou? Ele falou: tomei de onda, coisa. Eu falei: mas você não precisava, porque você trabalha com piscinas, e aqui na Flórida, sol o ano todo, tua vitamina D está lá em cima. Mas me parece que ele tomou, não sei, não posso afirmar, mas a igreja que eles frequentam, inclusive o pastor que está incentivando as pessoas também a abraçar a menina veneno. Sendo que a esposa, a sogra não tomaram, somente ele, de toda a casa, tomou. E eu perguntei: qual foi a menina veneno que você tomou? Eu tomei a moderninha. E as duas, já recebi os 2 abraços. No segundo abraço, eu passei muito mal, fiquei 3 dias de cama, corpo pesado, porque o abraço da menina veneno foi bem forte, então o corpo estava pesado, e eu não conseguia ficar de pé, não conseguia andar, parecia que eu estava arrastando um caminhão. E depois, no segundo dia, uma dor de cabeça terrível, que não passava com nada.
foi passar já no fim do dia, e no terceiro dia eu tomei, então, um remédio para dor de cabeça, foi aí que eu me senti melhor, e no quarto dia, então, eu voltei a trabalhar. E esses foram os sintomas depois do segundo abraço da menina veneno. E aí eu falei assim, poxa, vamos fazer o teste nele então, da moedinha. Ele, que teste é esse? Falei, olha, tem muita gente nas redes sociais que estão colocando vídeos de pessoas que receberam um abraço da menina veneno, independente de qual foi, e colocam telefone celular, colocam talheres, moedas e fica grudado, ou seja, significa que a pessoa, depois do abraço, ficou imantada. Aí eu expliquei a história do grafeno, que essa menina veneno, ela leva grafeno, o componente do grafeno, na sua composição, fazendo com que as pessoas, então, sejam imantadas. E aí a esposa dele, deixa eu pegar aqui uma moeda. Pegou uma moeda e perguntou, vem cá, qual foi o braço que você tomou mesmo? Ele falou, foi aqui, no braço esquerdo. E aí ela ficou passando, e ela, olha, eu estou sentindo, está puxando aqui. E ela ficou assim, rodeando, né? Passando, subia, descia, e parecia que algo dentro do braço dele acompanhava os movimentos da moeda. E ela perguntou, você está sentindo alguma coisa? Ele falou, olha, eu estou sentindo algo se mover dentro do meu braço, até que chegou um ponto que a moeda foi e ficou. Isso diante dos olhos de todos que estavam ali. E aí a esposa até falou assim, olha, você já foi chipado e você tem mais 5 anos de vida. E aí, logicamente, nós levamos na brincadeira, mas é a realidade, pessoal. Eu não posso mostrar aqui, eu vou mostrar hoje à noite. Eu editei, fiz 33 minutos de edição, joguei lá no canal Brasil 360, algumas pessoas viram, quem não viu, infelizmente, não vai poder ver, porque o vídeo foi arrancado do canal e me deram um strike no canal Brasil 360. Mas como hoje a live será transmitida pelo Twitch, pelas plataformas alternativas, então vai chegar um determinado momento que daremos aquele famoso drible para poder apresentar essas coisas, uma vez que aqui nessa plataforma existe uma censorship, ou seja, uma censura, violando o direito de todo cidadão, tanto aí no Brasil quanto aqui também, de livre expressão. E eles continuam dizendo que isso é misinformation, medical misinformation, quer dizer, que estamos desinformando as pessoas medicamente, coisas que já estão comprovadíssimas. Mas a gente sabe o que está acontecendo, isso também antes do homem do bigodinho tornar-se o que ele tornou, o que ele foi realizado também na Alemanha, essa censura. No Brasil também estão querendo fazer a mesma coisa. Isso é a preparação para calar todos aqueles que se opõem à dominação desse mundo tenebroso. E eu fiquei realmente... não que eu não soubesse, não que eu duvidasse dos vários vídeos que estão sendo apresentados, mas uma coisa é você ver um vídeo, outra coisa é você estar ali presente. E eu deveria até ter gravado, né? Não mostrar o rosto da pessoa, deveria até ter gravado para colocar aqui, mas nem me ocorreu a ideia. E o fato é que realmente, independente de qual seja a menina veneno, as pessoas estão sendo imantadas, estão sendo preparadas, estão sendo cozidas em banho-maria, em fogo brando, e a água está esquentando e o sapo ainda continua tranquilo, infelizmente. E no caminho para essa primeira visita, uma pessoa me ligou, uma pessoa que segue o canal, e falou, Gustavo, eu estou vendo aqui a sua live, aqui pelo Twitch, onde você comenta, né, sobre o dia 21 e pediu para que, se alguém soubesse alguma coisa, que informasse o porquê do dia 21, no caso hoje, 21 de junho, onde a pessoa menciona, eu vou compartilhar aqui para quem não teve oportunidade de assistir a live de ontem, por favor, assista
uma live bem curta, menos de 1 hora, geralmente eu falo mais de 2 horas, né? Foi uma live bem curta, e eu mostrei isso aqui, olha. Deixa eu tirar aqui essa segurança. Eu mostrei esse vídeo aqui, esse cara de nome, deixa eu tirar aqui, close and accept, de nome Mark Atwood, ele entrevistando essa mulher, cujo nome é Jeanette Archer, e ela é uma sobrevivente, como ela gosta de dizer, uma sobrevivente de abuso satânico, de ritual satânico, abuso de ritual satânico ou ritual de abuso satânico, como queiram. Em inglês é mais fácil, a sigla é SRA, Satanic Ritual Abuse. E por 47 minutos ela dá o testemunho dela, e ela mencionou isso aqui, olha, esse culto luciferiano, deixa eu colocar em português, por isso que eu estou abrindo as páginas no Google, que tem essa facilidade. Este culto luciferiano se infiltrou em todas as instituições. E aí eu comentava, junto às pessoas que estavam ontem presentes, o seguinte, de repente a pessoa possa perguntar assim, Gustavo, será que isso existe aqui no Brasil? É claro que existe. Eu creio que numa escala menor do que o que acontece aqui nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, principalmente na ilha, mas é claro que existe. Tanto existe que está aí ainda essa caça humana ao Lázaro. Aliás, ele já foi pego ou não? Claro que existe isso. Então, ela diz aqui, este culto luciferiano se infiltrou em todas as instituições. A BBC é satânica, o canal BBC é British Broadcast Company, eu acho, é satânica. Todos os bancos são satânicos. E agora, meus queridos, se a gente for ver, olha, o Bradesco, né, fez o comercial da inteligência artificial, falando que não vai tolerar mais ser abusada, né? Ser chamada de idiota, isso e aquilo, que ela vai responder no mesmo tom. O Itaú, que já fez vários comerciais enigmáticos apontando para um certo ano, correto? E outros também menos citados, principalmente o Bradesco e o Itaú. Então, isso remete ao que ela diz aqui, todos os bancos são satânicos. O símbolo de Saturno, da montadora, Saturno é uma montadora de carros, acho que até pararam de fabricar aqui, não sei, na Europa deve continuar, porque ela menciona. O símbolo de Saturno, da montadora, é satânico. Saturno é o símbolo de Lúcifer, ou Satanás. O símbolo do Underground de Londres é satânico. Underground é o metrô de Londres. E eu mostrei, deixa eu ver se está aqui, vou colocar aqui, Underground de Londres. Underground de Londres. É como é chamado o metrô, ou Tube, eles também chamam assim. E esse é o símbolo, está aqui, ó. Underground. Então ela afirma que este símbolo é satânico. Ok? Eu ainda não entendi quais os pontos do satanismo que estão nesse símbolo. Se alguém souber, por favor, passa para mim, porque essa live vai continuar. Eu vou dividir em partes. E eu ainda não entendi. Tem gente colocando aqui, Gustavo, dia 21 é o início do solstício. Sim, também tem isso, né? É o início do solstício. Essa semana também teremos a superlua. Depois de 2 eclipses, agora vem uma superlua. Eu entendo tudo isso como um grande sinal que o Todo-Poderoso está proporcionando às pessoas para que entendam que os dias estão próximos. Então, voltando aqui ao texto, a maioria dos primeiros ministros da Grã-Bretanha são ou estavam em famílias satânicas. Jimmy Savile arranjou filhos para a realeza britânica. Vamos ver aqui quem era
esse cara aqui, ou quem é, deixa eu colocar aqui, Jimmy Savile. Jimmy Savile. Esse cara aqui, ó, conhecidíssimo pedófilo. Esse cara aqui, conhecidíssimo pedófilo, vou aí várias fotos dele, amigo pessoal do príncipe Charles. Então, ele arranjava crianças para a realeza britânica. Para quê? Para serem violadas, para serem sacrificadas. O comércio, tanto de órgãos humanos quanto de escravos humanos, rende na casa de bilhões, trilhões de dólares. Então, ela fala sobre isso também. E aqui ela diz o seguinte: Hidden in plain sight é um dos princípios chaves da maçonaria. Eu faço questão de mostrar, vou pegar essa expressão aqui, Hidden in plain sight, eu sei o que significa, mas eu quero que vocês também entendam. Vou colocar aqui Translate Google e vou passar aqui. Vamos colocar para o português. E aqui está, escondido à vista, ou ocultado à vista. Quer dizer, está à vista de todos, como se fosse algo subliminar, e poucas pessoas entendem, tal como a maçonaria que se comunica através de símbolos, através de sinais, através de construções como Washington DC, que foi construída pelos maçons, como Londres também. O subterrâneo da cidade de Londres é todo ele maçônico. Então, ela diz aqui, hidden in plain sight é um dos princípios-chave da maçonaria. 21 de junho, que é o dia de hoje, é uma grande data ritual, e eles estarão se preparando para sacrificar crianças nessa data. De 3 a 5 dias antes do ritual, as crianças são mantidas em cativeiro. E aqui está traduzido: o golpe é um genocídio em massa para se livrar das pessoas fracas. E eu expliquei que aqui está pessimamente traduzido, porque não é golpe. Eu vou colocar no idioma original, como vocês podem ver aqui, the jab. Jab é uma gíria, em inglês se diz slang, para a menina veneno. Então, a menina veneno é um genocídio em massa para acabar, get rid, quer dizer, evaporar, detonar, deletar, acabar, destruir as pessoas que são fracas, ou seja, em sua grande maioria, pessoas de idade, pessoas que já trazem uma comorbidade, pessoas que já têm um problema. Por isso que temos estado aqui veementemente dizendo, alertando, não abracem a menina veneno. Não abracem a menina veneno, porque isso é um plano, um sistema operacional, cumprindo o que está escrito lá no primeiro mandamento das pedras guias da Geórgia, que é a redução populacional para 500 milhões, entre 500 milhões, nas pedras está escrito 500 milhões, mas eles aceitam entre 500 milhões e 2 bilhões de pessoas. Então, aqui foi muito mal traduzido, fala o golpe. Porque, na realidade, na linguagem do boxe, um jab é um soco, realmente é um golpe. Mas o sentido que ela quis colocar aqui é referindo-se à menina veneno, ok? Então, meus amigos, deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Aí, saindo daqui de casa, indo para a primeira casa, né? A primeira família, uma pessoa me ligou, que segue o canal, e disse: Gustavo, você comentou aí para que te informassem sobre o 21 de junho. Sabe por que 21 de junho? Eu fiquei com isso inculcado na cabeça e você tanto falou, tanto pediu que eu depois me lembrei. Tem uma série chamada American Gods, a pessoa comentou comigo. Isso tem a ver também com o folclore, a história dos nórdicos. Envolve Thor, etc. e tal. E nessa série American Gods tem uma cena que é falado assim para
uma divindade, não, para conseguir isso, para conseguir o que eu quero, que é algo muito difícil, eu vou ter que fazer algo que eu nunca fiz no dia 21, eu vou ter que fazer no dia 21, exatamente no dia 21. Então, que o dia 21, o ritual do dia 21, não sei se também na série seria no mês de junho, os rituais que são feitos no dia 21 são para que coisas impossíveis sejam alcançadas. Então quer dizer que o Hassatan também ele tem a campanha de fé dele, né? Assim como os templos CNPJs marcam uma data para que as pessoas erroneamente, enganadas, levem os seus envelopes com os seus sacrifícios para cumprir com os seus votos, o Hassatan também tem as suas campanhas. Eles trabalham com simbolismo, trabalham com datas, e o dia 21 é um desses dias, no caso hoje, conforme a mulher mencionou, onde crianças serão sacrificadas, porque eles querem alcançar algo extremamente difícil ou satisfazer aquele a quem eles servem, no caso, o próprio Heliel, o próprio Hassatan. Então, meus amigos, eu entendo isso como algo muito sério, que você que é pai, você que é mãe, tome muito cuidado, você que gosta de... As crianças estão sem aula, né? Então à tarde você vai levar o seu filhinho, a sua filhinha, na pracinha aí do bairro para brincar com outras crianças em brinquedos. E nós sabemos como são as crianças, são puras, são inocentes. Aparece um marmanjo, vem com doce, com chocolate, coisa e tal, conversa, daqui a pouco está colocando essa criança dentro de um carro, na garupa de uma moto e sai fora. E aí é um sacrifício, é uma dor tremenda, é um sacrifício, não, um sofrimento, uma dor tremenda. Então, por favor, tome muito cuidado com os seus filhos. Haverá, sim, um aumento de atividades demoníacas sobre a face da terra. Esses espíritos, eles estão sendo encorajados porque eles acreditam que vão se unir, vão se levantar contra o Todo-Poderoso, e eles acreditam, seduzidos, e estão seduzindo pessoas a acreditarem que eles podem derrotar o Todo-Poderoso. Veja bem, ontem, na segunda casa em que nós fomos visitar uma segunda família, eu estava conversando sobre isso. Pessoal, Heliel, ele é tão sedutor, ele domina a arte da mentira e da sedução, que mesmo fazendo o que ele fez, o que foi visto por todos os outros anjos, ainda assim, com a conversa afiada dele, ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos, vendo o que ele fez, ele queria usurpar o trono do Todo-Poderoso, subir às alturas, aos altos céus, e sentar-se no trono do Todo-Poderoso, e isso é uma ignomínia tremenda. Ainda assim, com a conversa mole dele, ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos, que preferiram seguir a Heliel do que permanecer na presença do Pai. Por isso, eu digo para vocês, o engano será algo brutal, meus irmãos. Será algo brutal. Bluebeam, a tecnologia Bluebeam está cada vez melhor, a coisa parece real, verídica. Aqui na Flórida eu tenho notado que, pelo menos com os rastros químicos, eles diminuíram bastante, não pararam, diminuíram bastante. E a pressa agora é para a implantação da 5Gadu. Então, com a 5Gadu funcionando a pleno vapor, conforme eu disse, a 5Gadu não tem, as ondas da 5Gadu não têm um longo alcance, então precisarão de várias antenas. E segundo estatísticas, segundo estudos, para cada casa serão necessários 4 antenas próximas. Então imagine você mora numa rua cheia de casas, e essa rua que você mora, vamos dizer, tenha 50 casas. Para cada casa serão necessárias 4 antenas, então 200 antenas ali, rodeando você, cercando você.
Então não se espante se você começar a sentir constantes dores de cabeça, sangramento pelo nariz, pelos ouvidos, você dormir mal, acordar de mau humor, você perder o apetite, a sua pele mostrar uma ressequidão extrema, porque esses são os sintomas. Além disso, existe a ameaça do ataque com o pulso eletromagnético, que vai fritar tudo, tudo que é eletrônico, placa, vai colar tudo. Por isso, os carros que irão ainda funcionar são aqueles carros antigos de marcha, sem Bluetooth, sem CD, sem rádio, sem nada. Então, esses alertas são necessários para que, acontecendo essas coisas, você não seja pego de surpresa, conforme aparece naquele trailer do Grey State. Não entre em pânico, porque os que entrarem em pânico serão facilmente derrotados, serão facilmente destruídos. Se você tiver condições e puder sair das cidades, aleluia, faça o quanto antes. Crie a sua própria energia, plante o seu próprio alimento, principalmente o próprio alimento, já que aí no Brasil nós temos a rainha dos agrotóxicos, que ela cada vez está envenenando mais e mais a mesa dos brasileiros. Isso não são teorias, pessoal, da conspiração, são fatos. São fatos que o senhor, como chefe de família, a senhora também devem sim prestar atenção e tomar cuidado, principalmente mães, pais com filhos pequenos, cujo sistema imunológico ainda está sendo formado. Poxa, preste atenção, as coisas estão sendo mostradas. Eu comentava ontem com uma pessoa, olha, antigamente eles faziam as coisas escondidas, de uma forma subliminar, hoje eles fazem questão de esfregar tudo na nossa cara o que eles estão planejando. E o MK Ultra foi tão bem feito, a manipulação mental foi tão bem feita, que mesmo mostrando o mal, as trevas que eles querem fazer, as pessoas ainda assim estão pedindo, rezando, orando, chorando, a serem abraçados pela menina Veneno. Então, já não estamos vivendo uma zumbificação. Esse as pessoas estão se tornando verdadeiros zumbis, um zumbi apocalíptico. Essa é a realidade. E a televisão continua com seus programas de massificação, de idiotização de mentes. A censura, nós não podemos falar tudo aqui que queremos. Por isso, se você puder, inscreva-se no canal, lá no Twitch, no Trovo ou no D-Live. A coisa está ficando difícil, meus amigos. Aí vem aquela pergunta, né, que muita gente tem feito. Por que os pastores não falam sobre isso? Porque eles são covardes. Simples assim. Eles vão continuar pregando a doutrina que não vem do alto sobre os dízimos, campanhas e isso e aquilo para enriquecer os seus bolsos e ofertas, etc. Eles não vão falar isso, porque eles são mercenários. O mercenário, quando vê vir o lobo, ele deixa as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e obedecem, reconhecem a voz do verdadeiro pastor. Mas aquele que não é pastor é mercenário. E é isso que tem acontecido. Nós temos mostrado tudo aqui claramente, nitidamente. Eu estou esperando o canal 4SA Flórida, que tem um alcance maior do que esse, ser liberado. Vai ser liberado agora sexta-feira. Vai cair um strike, 2 semanas sem fazer nada no canal, para lançar a segunda parte da seita Maranata. Eu vou mostrar quanto que um pastor daquela seita ganha. Pessoal, tornou-se um negócio. Tornou-se um negócio. Pergunte o seu pastor, mostre lá o seu pastor, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 14 ou 22. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, rapidamente.
Eu fico levando a Bíblia de um lado para o outro aqui no quarto que eu transformei em estúdio. Vamos lá, Deuteronômio. Deixa eu ver, eu sempre me confundo se é 14, 22 ou 22, 14. Acho que é 14, 22. Está aqui, isso, 14, 22. Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Então o dízimo era anual, não era mensal. Já começa o soco no estômago por aí. Já começa a mentira a cair por terra por aí. E eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, tá bom? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Então, peraí. A pessoa, ela tinha que, ano após ano, dar os dízimos. Mas esses dízimos, como eles eram dados? Ela recolhia, separava o melhor do cereal, o melhor dos frutos, das verduras, e ela comia perante o Todo-Poderoso. Ela não dava nas mãos de um ungido. E, certamente, tinha que levar uma porção também para o templo, para a alimentação dos sacerdotes, manutenção dos sacerdotes e também das viúvas e dos pobres. E somente os levitas é que podiam aceitar esses dízimos. O seu pastor é um levita? É da tribo de Levi? Ele foi separado, consagrado para servir como sacerdote ou ele se fez sacerdote? Então mostra isso daqui, eles vão ficar, que? Não, mas... Aí sabe qual é a desculpinha? Mas isso daí é no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Agora nós vivemos na graça. A graça sem graça. Mas na hora de pregar o dízimo, eles vão lá em Malaquias. Eles não vão no Novo Testamento, porque o Novo Testamento não tem uma passagem falando para dar o dízimo. Não tem. Já notaram isso? Então, esse é um engano religioso. Eles são covardes. E é teologia da prosperidade, que só prospera quem está pregando, as pessoas não prosperam, e fica aquele evangelho do topa tudo por dinheiro, é o toma lá da cá, que eu tenho que ser cabeça, eu tenho que ser empresário, eu tenho que ter de tudo do bom e do melhor, eu tenho que vestir de tudo do bom e do melhor, e a comunhão com o Pai vai para o espaço. Aquilo que Paulo disse, que hoje eu sei viver tanto da abundância quanto escassez, isso não existe. Não existe, simplesmente joga fora no lixo. Esses versículos não constam na minha Bíblia. Abra os seus olhos, meus irmãos. As coisas estão acontecendo assim, olha. Por isso que eu estou atrasado quando poxa, tem tanto assunto aqui, eu posso mostrar a vocês cheio de janelas abertas aqui, com tantos assuntos. Mas, infelizmente, o tempo está bem curto. Bom, eu vou tocar mais um trechinho aqui do vídeo para vocês, tá bom? Como é que soma aqui? E essa live vai continuar. Move it, bring you back. Hello, welcome to the Mark Out Show. Deixa eu colocar aqui em português. Eu nem lembro qual foi o minuto que eu parei ontem. Deixa eu colocar aqui a legenda em português. Tem mais 10 minutos, pessoal. Eu entro 9h30, vou parar às 9, tá bom? Deixa eu trocar aqui a cor. Vou botar yellow dessa vez. Tá aí. E tela cheia. Vou adiantar aqui um pouco. Eu devo ter parado, deixa eu ver aqui. Abuse, and you will come down to their need for adrenochrome. Essa parte aqui já foi muito. Que ela vai falar do adrenochrome. Aqui, vamos daqui. Because, you know, my story is historical.
But Ela diz, porque você sabe, a minha história tornou-se histórica. for example, the 21st of June, which is the Por exemplo, no dia 21 de junho, que está apenas... Isso foi feito, eu creio que 1 ou 2 semanas antes do dia de hoje, por isso que ela fala o dia 21 de junho, que está apenas dias de distância. days away, there will be babies and children sacrificed. Então, nesse dia 21 de junho, hoje, lá na Inglaterra, bebês e crianças serão sacrificados, torturados e estuprados. Tortured and raped, all around the world because it's a big E ela diz, e você também sabe que isso vai acontecer em todo o mundo. Então, hoje haverá uma aliança satânica, é a campanha de fé do Hassatan. Hassatan hoje vai fazer a campanha de fé dele, ou os seguidores do Heliel, de Hassatan, irão fazer a campanha de fé para adquirirem algo que é extremamente difícil ou impossível. Segundo a pessoa que me ligou ontem, esse é o significado do dia 21, ou sacrifícios feitos no dia 21, para que se alcance coisas impossíveis ou extremamente difíceis, e que pode ser visto, segundo a pessoa me orientou, na série American Gods, ou Deuses Americanos. big ritual day. So it E esse dia 21 é conhecido como o dia do ritual. still goes on today, obviously. It goes on in every city in the UK. E isso vai continuar não somente hoje, mas por longo tempo também em todas as cidades do Reino Unido, It goes on in most of the villages in the UK. também nas aldeias ou vilas, né, do Reino Unido. There are cults everywhere. They have infiltrated every Haverão cultos em todos os lugares. Eles se infiltraram single one of our institutions. em cada uma das nossas instituições. Time's running out before E você sabe, o tempo está se esgotando, o tempo está passando. they sorry, let me just silence that mark. Before they take over completely. So, the timing now to do what we need to do. E aí, poxa, tem alguém me ligando aqui, Ana. Vamos ver. Alô? 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 Não completou. Pessoal, estou na live agora, não dá para atender, tá bom? E terminando aqui a live, eu já vou emendar no trabalho. Então, ela diz aí que o tempo está passando e que eles estão trabalhando para assumir o controle total do mundo. E aí, completando, então você sabe o momento certo agora para fazer o que precisamos fazer. As, let's say, warriors, is crucial. It's absolutely crucial. So E o tempo é absolutamente crucial. Que todos temos que nos apoiar, nos juntar. everybody must back this, because every single thing that's going on this planet today, Tudo que está acontecendo nesse planeta nos dias de hoje, and let's face it, we're living in a very serious time. e vamos enfrentar, vamos falar a verdade. Essa época é uma época de tempos muito importantes, de coisas sérias. But every single thing, if you peel back the layers, you will come down to satanic ritual abuse. Se você fazer um peel the lines or scratch the surface, se você procurar, você vai encontrar que por trás de tudo que está acontecendo hoje tem um ritual de abuso satânico. And you will come down to their need for adrenochrome. E aí você vai descobrir da necessidade que eles têm pelo adrenochrome, que é aquela substância que é retirada de crianças quando estão estressadas. Ou seja, esse pessoal é vampiresco. Esse pessoal, eles, uns são descendentes diretos da linhagem dos Nephilim, e outros aprenderam com essa descendência a participar, a fazer esses rituais, esses sacrifícios, para poder também satisfazer o senhor deles, que é a Heliel. Meus amigos, isso não é brincadeira. Ah, Gustavo, tem muita gente que fala assim, como é que essa mulher está falando tudo isso daí e deixar ela viver? Ah, isso daí é suspeito. Por isso que eu estou pedindo, veja a live de ontem,
Eu, Gustavo, creio que sim, o Todo-Poderoso permite que pessoas que estejam lá dentro em trevas conheçam a luz, saiam dessas trevas, sejam protegidas para poderem relatar o que está acontecendo. O William Snowden, que era vampiro também, bebia sangue, adrenochrome, era maçom grau 33, feiticeiro, bruxo, hoje convertido e escreve livros que têm ajudado milhões de pessoas em todo o mundo. O próprio apóstolo Paulo também, meus amigos. Nós temos exemplos dentro da própria palavra de pessoas que serviam a Heliel, que serviam ao capeta e depois foram alcançados pela graça, infinita graça do Todo-Poderoso, como eu também, toda a minha família pertencia a Umbanda. Então não vamos menosprezar o poder do Todo-Poderoso. É claro que há aqueles que se fazem passar como convertidos para enganar. E olha, ontem eu estava conversando com uma pessoa, falei, olha, que o Todo-Poderoso me perdoe, mas eu não tenho pena desses enganadores, não. Não tenho. Que estão ensinando Cabalá, poder das pedras, que pode cometer o suicídio, que não tem problema, não vai para o inferno, homossexualismo. Me perdoe, eu não tenho pena. Que o Todo-Poderoso toque no meu coração, orem por mim, por favor, mas eles sabem a verdade, estão negando a verdade, tentando acoplar, tentando moldar um evangelho ao estilo de vida deles, quando somos nós que temos que nos moldar ao evangelho, ao que diz a palavra, e não o evangelho moldar-se à necessidade de cada pessoa. Homossexualismo é pecado, sim. Depressão é um problema espiritual, eu sei porque eu tive, eu tentei o suicídio 3 vezes. Poder das pedras, isso como é que se diz o nome daquela ciência diabólica que funde metais diferentes? Alquimia, isso é Cabalá, de poder das pedras, porque todo o poder e autoridade foram dados ao nome que está acima de todo e qualquer nome, que é o nome de Yahushua HaMashiach, e não uma pedra, tá bom? Não uma pedra. Suicídio vai para o inferno, morte assistida vai para o inferno, e tem N pastores defendendo isso daí. So, everybody needs to face this, and everybody needs to support what we're doing. Assim que todos precisam enfrentar isso, todos precisam apoiar essa causa. Now, because if we're left to stand alone as survivors of this, porque se somos deixados lutando contra isso sozinhos, como sobreviventes, it's game over for saving the babies and the children. Será então um fim ou a perda da oportunidade para salvar bebês e crianças. Bom, pessoal, são 9 horas em ponto. Eu vou parar aqui em minuto 7:18. Essa live com esse tema vai continuar, tá bom? Porque é um tema muito importante, muito sério, e que precisa, sim, ser mostrado conforme a própria palavra diz. Está aqui, ó. Efésios, pega aí a sua Bíblia. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Está aqui, ó, diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Algumas versões falam assim, diz assim, antes, porém, devemos expô-las. Deixa eu ver como está escrito na Bíblia judaica. Eu fico movendo as Bíblias de um lugar para o outro. Deixa eu ver aqui a Bíblia judaica como diz. Está aqui Efésios, capítulo 5, diz assim: não tenham nada em comum com os atos produzidos pelas trevas. Antes, exponham-nos. Aqui diz que manda expor os atos produzidos pelas trevas. E é isso que eu procuro fazer aqui. Poxa, você não tem medo de morrer, não? Meu amigo, se eu tiver medo da morte, então eu não estou salvo.
Porque para aquele que está em Yeshua, a morte não é o fim, é o início de uma nova e superior, muito melhor, uma vida muito melhor com o Criador. E como se diz aqui em inglês, I'm ready to meet my maker. Ou seja, eu estou pronto para encontrar-me com o meu Criador. Se você sabe de algo que está errado e se cala, você é cúmplice. E nesse caso aí, quem se cala consente. Então não tenham nada em comum com os atos produzidos pelas trevas. Antes, exponham-nos, porque até mesmo falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo é vergonhoso. Mas todas as coisas expostas à luz são claramente reveladas, pois todas as coisas reveladas são luz. Por isso é que se diz: desperte, dorminhoco, levante-se dos mortos e o Messias brilhará sobre você. Aleluia. Com essas palavras eu termino essa live. Não deu nem uma hora, né? 56 minutos. Mas amanhã eu estarei aqui novamente para dar continuidade com a terceira parte, tá bom? Quero agradecer a todos. Terminando aqui, eu já vou emendar no trabalho, eu entro 9h30 e estarei até 6h30, 7 horas. Eu acredito que hoje não teremos muito o que fazer. E à noite, por volta de 8h30, horário daí, né? Vai ser um pouco antes das 9h, estaremos novamente com a nossa live habitual de todas as segundas-feiras. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia a todos. May Yahushua bless each one of you. I'll see you tonight. Tchau.